Fernanda Peralta, psicopedagoga da Ensinamente. Dê o seu like, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho, faz tudo o que vocês têm que fazer aí que eu não sei nada disso. Puxa, tanta coisa que é papel do pai, né? Nossa, cada vez mais os pais vão ganhando funções novas. E a escola também, né? E se a gente parar para pensar, puxa, é papel dos pais promover uma aprendizagem significativa? Também é. Porque o papel do pai é aquele motivador ou é aquele castrador de aprendizagem. Então, como é que eu estimulo a aprendizagem do meu filho? Eu estimulo a aprendizagem porque eu quero que ele aprenda, porque eu quero que ele saiba mais coisas, porque eu quero que ele se torne uma pessoa com diversas habilidades e com facilidade para se nortear em determinadas situações ou em diversas situações, ou eu quero que ele seja o melhor aluno porque tirar a melhor nota é fundamental. Eu sempre brinco aqui no consultório que a gente não precisa se apaixonar por estudar, mas a gente tem que se apaixonar por aprender. Aprender tem que ser gostoso. Se ao aprender for gostoso, a forma para isso chegar é o estudar, mas ele vira só um caminho, não uma obrigação. A gente pergunta assim, qual é a matéria que você mais gosta? Aí a criança fala, Plá. Qual é a que você menos gosta? Y. Adivinha qual que ela vai pior? Por quê? Porque não tem prazer. Então, se aquilo for divertido, aumenta o nosso senso de prazer, o meu cérebro vai estar mais entretido, ele vai voltar mais funções cognitivas para o ato de aprender. Agora, quando eu não estou sentindo prazer, quando aquilo é uma obrigação, é chato, eu estou preocupada com o relógio que não anda, eu estou preocupada com o passarinho que está passando lá fora, a série da Netflix que ontem assisti só até um capítulo, o meu personagem favorito, com tudo menos do que eu preciso focar. Então, hoje a escola está se preparando para trabalhar e tem investido nessa mudança de conceitos e de conteúdos a serem trabalhados. E as famílias também precisam fazer esse upgrade. Não é que se torna a responsabilidade dos pais, mas os pais têm que acompanhar os movimentos que estão sendo feitos na sociedade de forma geral. As crianças precisam continuar em atividades pedagógicas? Depende da indicação e de cada criança. A gente está vivendo um momento que é muito pessoal essa orientação. Então, cada caso é um caso. Tem criança que vai precisar continuar em algum tipo de estímulo pedagógico, porque tem uma questão pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Então, para aquela criança pode ser indicado que ela tenha uma aula de reforço, ou um acompanhamento, ou que ela tenha uma intervenção com alguns colegas sobre algum conteúdo, se a escola indicou. Tem criança que a gente vai falar para os pais, deixa descansar. Todo mundo precisa de férias. As crianças precisam de férias. As crianças estão cansadas. Todo mundo está cansado. Então agora é a hora de dar um break e deixar as coisas um pouco mais livres. A ideia de férias, trazer a questão libertadora e tudo mais, não é, a escola não necessariamente é um ambiente ruim, mas como toda instituição, ou emprego, ou escola, você tem regras que você deve seguir de forma sistemática. O horário de acordar, o horário de tomar lanche, as obrigações para entregas, no trabalho, as mesmas funções. E da mesma forma que quando adultos nós esperamos e almejamos as férias para que a gente possa sair e quebrar essas regras, as crianças também. E não necessariamente a escola é ruim, porque muitas vezes eles estão loucos para voltar para a escola no começo do ano, para poder rever os amigos e tudo mais. O que eles não gostam da escola é a mesma coisa do que a gente às vezes não gosta do nosso trabalho. São algumas regras, são algumas necessidades organizacionais e que a gente tem que se adaptar, né? São as rotinas e hábitos necessários. Então, papel de quem? A escola sem a família não funciona. E a gente vê que a família sem a escola, como a gente já tinha acostumado,
também sofre. Esse processo ele deve ser integrado, mas cada um tem a sua função. Como, por exemplo, no nosso corpo. O nosso rim, o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso coração, eles têm que funcionar bem e integrados para o bom funcionamento do organismo. A educação e a aprendizagem ela tem que acontecer tanto na escola como em casa. Esse ano, uma das dificuldades foi essa, porque coisas que a gente fazia na escola vieram para casa e coisas que a gente fazia em casa não tinha mais espaço, porque tinha tanta coisa acontecendo. A casa não era mais só o lugar, às vezes, de brincar à tarde, de fazer lição. A casa virou o espaço de trabalho dos pais, a casa virou o espaço de passar o dia inteiro e não poder sair. Então, essa mudança de função da casa traz um estresse maior. Então, a gente pode pensar que cada um tem o seu papel, sim, mas eles têm que funcionar juntos. Nesse quadro que a gente está passando e que a gente passou esse ano, essa integração teve que ser muito maior e isso ficou muito mais difícil, até porque a gente não estava preparado. Se a gente tivesse aí as ferramentas, soubesse o que ia acontecer, todo mundo ia estar esperando, a gente ia ter algum tipo de receita. Mas cada escola teve que inventar uma receita, cada família teve que descobrir a sua e está descobrindo até agora. Então, a escola e a casa, cada um tem o seu papel, mas sim, tem que trabalhar juntos. Então, até onde cada um vai? Depende da escola, depende da criança, depende da família, depende da necessidade do aluno, depende do professor. Até onde essa interação está trazendo benefícios para as crianças. E aí cada caso tem que ser estipulado, a escola tem que sinalizar quando os pais ou estão de mais ou estão de menos, os pais têm que sinalizar para a escola quando estão de mais ou quando estão de menos, mas é papel da família acompanhar o desenvolvimento dos filhos. O que a gente sabe que a escola e os pais, em seus papéis e funções diversos, devem trabalhar para o pleno desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento intelectual, emocional, cognitivo. Se a criança está achando o ambiente ruim, está na hora de rever a escola ou o que está acontecendo com a criança. Quando o seu filho apresenta sintomas ou comportamentos como chorar para ir na escola, e não digo em fase de adaptação, porque a criança quando está em fase de adaptação, ela chora, esse é o mecanismo dela, mas ela chora para ir na escola, ela volta da escola triste, ela comenta sobre amigos, colegas e professores de forma negativa, a família tem que ficar atenta a esses sinais. Pode ser que a criança esteja passando com uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de aprendizagem ou mesmo sofrendo bullying. E aí, se a gente entrar nessa parte do bullying, a gente vai perceber que as crianças estão muito mais tempo expostas devido à tecnologia ao bullying do que nós estávamos. Então não adianta a gente pensar no bullying que existia há 10 anos atrás. Essas coisas acontecem hoje de uma forma diferente do que acontecia na nossa época, então às vezes a gente perde um pouco essa noção e tem que ficar sempre atento. E na dúvida, vá na escola. Como está o desenvolvimento do meu filho? O meu filho tem amigos? Que frequência ele pede ajuda de um adulto para resolver os problemas? Ou com que frequência ele solicita de ajuda de um adulto ou de um colega para realizar as atividades pedagógicas? Isso está dentro do esperado para a idade? Está a mais? Está a menos? Como a escola está vendo o desenvolvimento do meu filho? Essas são as perguntas que eu sempre faço.